Muitos são os personagens animados que marcaram nossa infância, não é mesmo, meu jovenzito da 10ª idade? E quando vocês são tão apegados a um personagem dos cinemas ou até mesmo dos games e nunca imaginaram que já rolou séries animadas deles nas manhãs da TV aberta aqui no Brasil? Neste episódio do Nerd Otário falaremos sobre 5 desenhos animados antigos de personagens que a galera só conhece ou das telas do cinema ou dos games, mas nunca das suas respectivas animações. Alô, meu amigo fã de curiosidades, fã de games, alô, meu amigo fã dos filmes clássicos dos anos 80. E atenção ao spoiler, vamos entrar numa viagem no tempo. Já vai pegando a pipoca, sentando aí e deixa que o Nerd Otário faz o resto. Simbora, papaizinho! E aí, arrombados, seus galados, meus abençoados, me chamo Ítalo Cunha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nerd Otário, o canal sem nutelagem. Antes de começarmos o vídeo pra valer, já comecem a followzando o botão da inscrição pra vocês que amam a cultura pop, o mundo nerd, geek, otaku, safado, baralho, otário. Também botem pra descer aí nesse botãozão do like, clicando no legal, combinado? Bora pro vídeo! O primeiro desenho que trago aqui para vocês, como forma também de aproveitar a hype do filme que está para estrear, é o Super Mario World. É isso mesmo, meus amiguinhos. Lá na década de 80, caso vocês não saibam, a Nintendo começou a lançar algumas séries animadas, e entre elas, o Mario Bros não ficou de fora, né? Feita nos Estados Unidos, desenvolvida pela DC Entertainment, com a estratégia de impulsionar cada vez mais as vendagens dos jogos do Mario e de alguns brinquedos e colecionáveis que naquela época já começariam a aparecer. O encanador de origens italianas ganhou um total de 3 séries animadas entre as décadas de 80 e 90, e logo estas acabaram respingando aqui no Brasil, veiculada na TV aberta. A série do Mario em questão que falaremos aqui neste episódio é a do Super Mario World, e foi a terceira e última desse bigodudo aí. Lançada no ano de 1991, quase um ano após a estreia do clássico jogo que levava o mesmo nome e vinha de brinde quando você comprava um Super Nintendo. O desenho não é fidedigno à história real do jogo, saiba primeiramente disso. O enredo é que após salvar o reino do cogumelo, Mario, Luigi e a princesa Toadstool acaba indo parar em Dinosaur Land, ou traduzindo a Terra dos Dinossauros. Neste novo mundo, homens das cavernas vivem por lá e o Rei Koopa e os Koopalingos aparecem tentando dominar este mundo. Para quem nunca viu o desenho, pode parecer estranho, mas o Rei Koopa aqui já havia virado um personagem cômico, e mesmo sequestrando a princesa algumas vezes, o seu plano de dominar aquele lugar frequentemente beirava o ridículo. Para se ter noção disso, no episódio Rock TV, Koopa decide trazer uma invenção do mundo real, que é a televisão. O que foi que aprendi no mundo real? Qual é a coisa que mais arrasa com a cabeça das pessoas e reduz seu cérebro a purê de batatas? Agora eu me lembro. A televisão. Sendo que você paga uma moeda de ouro por hora. Mario chega a fazer uma ironia com Luigi, comentando que se fosse no mundo real, ele teria que trabalhar para isso. Mas aqui não havia problemas, pois era só quebrar tijolos e estava resolvido. Isso era quando a gente precisava trabalhar para viver. Agora só precisamos bater blocos e pegar a grana. Logicamente, Koopa queria as televisões na casa dos Homens das Cavernas para hipnotizá-los e fazê-los atacar Mario. Manipulação através da TV? Rapaz, será que isso existe? Porém, nada se compara à fama que o Luigi ganhou na internet, graças a esta série. No episódio Mama Luigi, Yoshi está na cama e pede para o Luigi contar uma história. E aí é contada a origem do Yoshi, segundo essa série em questão. Luigi conta como eles chegaram naquele mundo e que Rei Koopa teria sequestrado a princesa, enquanto os novos inimigos haviam rachado a Terra e o feito cair por horas no centro do planeta, lá no núcleo.
Misteriosamente, o desenho ignora a ilha dos Yoshis, como também que ele pode ser facilmente encontrado nas fases, tá bom? O Yoshi, optando por dizer que o cavalinho verde era um ovo e que estava no centro da Terra. Luigi, ao pegar o ovo e salvando ele de várias ameaças, acaba sendo chamado de Mamãe Luigi por Yoshi, gerando a piada que até hoje circula na internet. É pra não mexer com meu novo amiguinho Yoshi. Mamãe Luigi! Calma, bafo de lagarto, eu não sou Mamãe? Mamãe Luigi? Mesmo uma série totalmente descaracterizada, Super Mario World é uma série que vale a pena ser conferida, principalmente se você tiver filhos pequenos e que já estão fissurados nos jogos do encanador. Esta animação não obteve sucesso comercial, contando com apenas 13 episódios, e passou na TV Colosso, programa infantil clássico da Rede Globo. E antes de finalizarmos este primeiro desenho, uma dica para vocês: se alguém chegar pra tu criticando a dublagem do novo filme do Mario Bros e vir acompanhado da frase "Ah, mas o Mario nunca teve voz", aí tu pega e manda esse vídeo aqui do Nerd Otário pra eles e diz: vai estudar, fechado suas beleusas de creusas. Outro personagem bastante conhecido no mundo dos games e que teve série animada na década de 90 é o Mega Man. Diferentemente do Super Mario que falamos anteriormente, a animação do Mega Man nos anos 90 teve uma história aí bastante fiel aos jogos homônimos lançados para o Nintendo até aquele momento. A série é uma produção entre Estados Unidos e Japão, uma cooperação entre as empresas Hub Spears e a Capcom, que é a desenvolvedora do game, para você que não sabe. Inclusive, você é um jovem raro, viu? Se você não sabe da Capcom, que é a desenvolvedora aí do jogo. Enfim, a história mostra os diversos confrontos de Mega Man, Rush e Raw contra o Dr. Wily e Proto Man, que é o irmão do Mega Man, pra quem não sabe. E estes vilões buscam frequentemente a dominação do mundo, usando robôs, e também destruir o Dr. Light e o Mega Man, logicamente. Assim como o Super Mario, Mega Man fazia parte das animações do Capitão N, o mestre dos jogos, que era uma alusão a Nintendo e seus games. Era tipo um programa de TV da Nintendo com desenhos da Nintendo. Jogada de marketing para expandir cada vez mais os mercados, utilizando os seus personagens em séries animadas. A animação também contou com a participação especial do Mega Man X, ou Mega Man X, que foi a segunda franquia da série de jogos. Este é Sigma, o robô mais malvado que já existiu, e seu desejo é destruir todos os humanos. E caso você não conheça a história dos jogos, vamos aqui a uma bela de uma sinopse, que você pode encontrar em qualquer Wikipedia da vida. No passado, o Dr. Light e Dr. Wily foram dois brilhantes cientistas especializados na área de robótica. Juntos, eles construíram um protótipo de um super robô, porém o mesmo aí acabou entrando em falha. O Dr. Wily, com sua ambição e inveja de Light, acabou roubando o protótipo de robô e o reconstruiu para ser o seu fiel, não tão fiel assim, parceiro, Proto Man, que muitas vezes contraria o seu pai. Enquanto isso, Dr. Light cria dois novos robôs chamados de Rock e Roll, juntamente com outros 4 robôs poderosos chamados AC/DC. Brincadeira, tô zoando. Eram mais 3 robôs chamados de Cutman, Gutsman e Iceman. No entanto, na noite seguinte, o Dr. Wily e Proto Man invadem o laboratório de Light e sequestram os robôs Rock e Roll, juntamente dos outros 3 robôs que foram reprogramados para servirem a Wily. Porém, Rock consegue escapar juntamente com Roll. Desde então, Rock foi reconstruído para se tornar o protagonista, chamado de Mega Man, e derrotar os planos de dominação mundial do Dr. Wily. Esta série teve um total de 27 episódios, dividido em 2 temporadas, sendo que o episódio 27º
ou o 14º da segunda temporada, se você quiser melhor assim, nunca chegou a passar aqui em terras tupiniquins. Por falar nisso, a animação estreou no Brasil em 5 de maio de 1996, lá no SBT, quando era exibido simultaneamente entre as manhãs de domingo e o sábado animado, sendo este último onde permaneceu no ar, liderando a audiência do programa por alguns anos. Mega Man também foi apresentado no Bom Dia e Companhia entre os anos de 2000 e 2001, tempo que o programa era apresentado por Jaqueline Petkovic. Lembra dessa época? Comenta aí qual foi o melhor desenho de todos os tempos, na sua opinião, que já passou no Bom Dia e Companhia, pra gente fazer um episódio especial depois. Fechou? Não esqueça de deixar o gostei aí no vídeo e inscrever-se em nosso canal, pois só assim você receberá mais conteúdos super, mega, dragas, power, massa como este aqui. O canal é novo, mas os temas são nostálgicos. Canal feito sem nutelagem e sem zé lacração. Agora vamos falar de uma obra que saltou das telas do cinema para toda uma eternidade da cultura pop. Uma dupla que marcou gerações e que, se viajássemos para o futuro em um DeLorean maravilhoso, com certeza ainda serão lembrados. Estamos falando de Back to the Future. Back to the Future, ou De Volta para o Futuro. Você sabia que lançaram a série animada da franquia e que essa série acabou chegando no Brasil? O tom do desenho é bem mais infantil, diferentemente dos filmes, que eram para todas as idades. Bob Gale, roteirista-chefe da animação, quando procurado para a criação do programa, ele queria que o desenho tivesse um tom mais educativo. Afinal, ele tinha 2 filhos pequenos na época e queria entrar num projeto que mostrasse novos conhecimentos para eles. Cada episódio é apresentado pelo Christopher Lloyd e conta com uma viagem no tempo em cada um deles. Em alguns EPs, temos até fatos do De Volta para o Futuro, mostrando algumas curiosidades sobre a época. Outro cuidado foi não mostrar nenhuma personalidade nos desenhos, nos episódios, para não distorcer fatos históricos. A única exceção foi Benjamin Franklin, que, caso você não saiba, é um dos criadores políticos dos Estados Unidos e estudioso sobre a eletricidade, e aparece em um único episódio, tá? Ele foi a única personalidade a aparecer aí no desenho. O foco maior da animação é na família do Dr. Emmett Brown. Aí vocês me perguntam, Ítalo, mas e o Marty McFly? Ele aparece? Sim, garotinhos ou garotinhas, ele aparece. Embora não como protagonista, e sim sendo um coadjuvante. Fofoca dizem algumas pessoas que rolou treta nos bastidores, financeiramente falando. Outros dizem que foi numa fase complicada em que o Michael J. Fox já estava com a doença de Parkinson em ritmo acelerado. Muitas são as teorias que você encontra na net, o porquê do Michael J. Fox não ter participado aí dessa série animada, assim como Christopher Lloyd interpretando seu personagem, o Dr. Emmett Brown. O rolê mesmo do desenho é na família do professor. Temos personagens já conhecidos como Mark McFly, já dito aqui, sua namorada, a Jennifer Parker, a esposa do doutor, a senhorita Clara, né, que aparece no 3º filme, o cachorro Einstein e os filhos do doutor. Ao focar nos filhos do Doc, o desenho se distancia do filme e apresenta personagens que não foram explorados na trilogia. E nada melhor que fazer um desenho para crianças focado em personagens da mesma idade. Não é mesmo, tiozão? Gera o que no marketing eles classificam como identificação. A relação entre Jules e Verne, isso mesmo, fazendo alusão aí ao escritor Júlio Verne. A relação deles dois é interessante, porque o primeiro é mais velho e adquiriu o mesmo gosto pela ciência que o pai, enquanto o filho mais novo do doutor é praticamente uma versão aí do Dennis, o Pimentinha. Isso acaba criando, de certo modo, uma relação curiosa entre pai e filhos. No final da animação, entra o Dr. Emmett Brown, de carne e osso, para mostrar algum experimento científico e que poderia ser feito por crianças em suas próprias casas, tipo um mundo de Big Man, só que bem mais anterior. Curiosamente, quem colaborou bastante como diretor para a primeira temporada deste seriado foi o Peyton Reed,
o diretor de Homem-Formiga. Alô, meu amigo fã dos filmes da Marvel, essa curiosidade aí é interessante para você. O programa contou com 2 temporadas de 13 episódios cada uma, lançados nos Estados Unidos no ano de 1991 e 1992. A série animada De Volta para o Futuro chegou no Brasil entre os anos de 1995 e 1996, sendo transmitida pela Rede Globo no programa TV Colosso. Até o ano de 2010 era a Rede Record que possuía os direitos da animação. Se você é desse tempo de ter acompanhado este material na TV aberta, comenta aqui suas boas lembranças. O Otário aqui é fã demais dos bons relatos. Não esqueçam também de deixar o like e inscrever-se aqui no canal. Beleza? É só clicar no botão e no sininho para sempre receber nossas notificações. Bora para o nosso quarto desenho, em nosso tema de personagens famosos, mas que suas séries animadas não são tão lembradas assim nos tempos atuais. Assim como De Volta para o Futuro, vamos continuar nessa pegada de franquias clássicas de filmes que fizeram bastante sucesso na década de 80. Esta animação que falaremos aqui e seus personagens ainda continuam dando o que falar, sejam com filmes, reboots ou série live action no topo das paradas de sucesso, como é Cobra Kai. Pois bem, meus queridos, falaremos agora de Karate Kid. É, papai, já rolou o desenho do Daniel San e sua turma. E o mais legal é que chegou ao nosso Brasil, senão não estaria aqui nesta lista. Foi na tentativa de manter o sucesso que se construiu nos cinemas que a rede de TV americana NBC, em parceria com a DC Entertainment e a Saban, a mesma produtora que criou a franquia Power Rangers, adaptando as séries Super Sentai lá do Japão para o Ocidente, que criaram a animação chamada de Karate Kid, a série animada. Lançada nos Estados Unidos no ano de 1989, o desenho mostrava o jovem gafanhoto Daniel San e seu mentor, o Sr. Miyagi, viajando pelo mundo em busca de recuperar um artefato em formato de santuário, em miniatura, com poderes mágicos, e que foi roubado do seu local de descanso, em Okinawa, cabendo assim aos protagonistas a recuperação do objeto, juntamente com a garota de Okinawa, chamada de Taki Tamurai. Os karatecas vasculham o mundo e, naturalmente, encontram várias oportunidades para lutar contra os problemas e concluir sua missão. Na série animada, o jovem Daniel LaRusso foi dublado por Joey DeDio e o Sr. Miyagi foi dublado pelo Robert Ito. O Pat Morita, que foi o Sr. Miyagi nos filmes, reprisou o seu papel antes da abertura e por meio de uma narração na qual explica o enredo daquele episódio do ponto de vista de seu personagem, do Sr. Miyagi. Confere aí. This week, search for shrine, lead down Amazon. Morita forneceu a narração de abertura para cada episódio, exceto para o EP 8. Os episódios normalmente seguiam uma fórmula semelhante. O Sr. Miyagi obtém uma pista sobre a localização do santuário em algum canto exótico do mundo. Daniel e Tank o seguem e no processo encontram alguns vilões que obtiveram ou estão tentando obter o santuário para seus próprios propósitos malignos. Depois de enfrentar e derrotar os vilões, Daniel chega a um fio de cabelo para recuperar o artefato, mas por algum desenrolar da história, acaba deixando escapar de suas mãos e continuando com a busca nos outros episódios. É bom deixar claro que essa série animada não é canônica, ou seja, não faz parte da história real da franquia, mas na terceira temporada de Cobra Kai há um super easter egg, confirmado pelo diretor do live action. Na cena que o Daniel LaRusso está entrando no dojo do Chosen em Okinawa e vê alguns objetos relembrando o Sr. Miyagi, como vocês estão acompanhando aí no vídeo, um destes objetos é o santuário em miniatura que a série animada trazia como missão aos protagonistas. Vamos colocar aí para vocês dar uma comparada. Não é tão fidedigno, mas o diretor confirmou que era uma referência à série animada. Então, foi essa a referência que a série da Netflix usou, né, para lembrar o desenho do Karate Kid. Com uma pesquisa dessa, o Nerd Otário merece o seu like e sua inscrição. Ou vai me dizer que não? Palmas pro nosso roteiro, viu? O único canal do YouTube que tu vai ver essa informação é aqui. Uhul! Continuando, o desenho de Karate Kid passou no Brasil no começo dos anos 90, no antigo Show da Xuxa. Dragão Karate Kid. Show da Xuxa, de segunda a sábado, 8 da manhã. A Globo 90 é nota 100. E também reprisada algumas vezes na TV Colosso.
tudo da Rede Globo de televisão. Aqui no Brasil, o Sr. Miyagi foi dublado pelo ator Magalhães Graça, o mesmo que dublou o personagem nos filmes. Foi o único personagem que recebeu a mesma dublagem dos filmes. A animação só obteve 13 episódios e foi um fracasso comercialmente. Só não foi maior o fracasso, pois conseguiram vender a série para vários países, sendo um ok. E o nosso último personagem aqui, bastante conhecido também nas telas dos cinemas e que poucas sabem que ele ganhou um desenho animado e passou aqui no Brasil, até porque faz um belo tempinho aí, é um herói que com sua metralhadora de balas infinitas e um peitoral maravilhoso também, só pode ser o Rambo, o Rambo, ou mais precisamente, Rambo, a Força da Liberdade. Eita, lembro de uma época na minha cidade que quase todo nome de cachorro ou era Zeus ou era Rambo. Mas enfim, falando aqui da série animada. Desenho este produzido pela empresa americana Ruby Spears no ano de 1986, a mesma produtora que anos mais tarde desenvolveria o Mega Man, que já citamos aqui no episódio. Na animação, Rambo pertence a uma equipe chamada Força da Liberdade, o nomezinho ruim, hein? Cá pra nós, viu? Cujo brasão era representado por uma águia. A equipe que executava missões em todo o mundo era liderada pelo coronel Samuel Troutman, ou Troutman, se você for falar ao pé da letra. Entre os integrantes da Força da Liberdade estava o mecânico Turbo, capaz de consertar qualquer veículo motorizado. Tínhamos também a Kat, uma guerreira oriental, que conhecia inúmeras artes marciais, além de contar com o apoio do ninja White Dragon, do soldado T.D. Jackson e do índio chamado de Chef. Os adversários mais perigosos da equipe eram os membros do grupo terrorista, denominado de Savage, que era uma sigla tipo a SHIELD no universo dos Vingadores, só que do mal. Esse grupo de gente sem futuro era liderado pelo general Warhawk, que dava as ordens para o general Havok, que era o seu braço direito, e outros subcomandantes que foram colocados na série com o intuito de criarem mais bonecos para vender e as crianças da época viver azucrinando seus pais para ter esta coleção de brinquedos do desenho do Rambo. No Brasil, Rambo e a Força da Liberdade estreou em 6 de julho de 1987 na Rede Globo, dentro do programa Show da Xuxa, que era um dos programas de maior audiência da televisão brasileira. Antes mesmo da estreia do desenho, Xuxa já havia lançado um LP intitulado de Segundo, com uma faixa de nome Rambo, composta pelo compositor Michael Sullivan e Paulo Massadas. Bem, logo caiu no gosto da criançada essa música. Naquela época, o Brasil passava por uma Rambomania, não só pelos cartazes do terceiro filme, mas pela briga das emissoras SBT e Globo para lançar o primeiro e o segundo filme em suas grades de programação. O personagem estava tão na moda nos anos 80 que até o Gugu, em seu programa chamado Viva a Noite, promoveu o concurso do Rambo brasileiro. Diga aí essa resenha, viu, doido? Dá uma olhada aí nesses trechos. Rambo brasileiro, Everton Carvalho, que recebe a taça. Rafael Araújo, Rambo brasileiro 87. Ah, saudades de uma época televisiva que o entretenimento era maior que a vontade de querer lacrar por lacrar. Saudades, papai. O desenho foi dublado pelos estúdios Herbert Richards, o mesmo que ficou responsável pela dublagem dos filmes. Ao todo foram criados 65 episódios em temporada única. O seriado animado saiu da grade de programação no final dos anos 80 lá na Globo, sendo reprisado novamente no ano de 2006, só que desta vez pela Rede Record. Eita, seus galadinhos! O episódio hoje do Nerd Otário foi cheio de curiosidades, não foi não? Deixem aqui os seus comentários se vocês acham legal ter uma parte 2 deste vídeo. E olha, não esqueçam de inscrever-se aqui em nosso canal, pelo amor de Goku. Tanto realize a inscrição, quanto cliquem no botão de gostei. Afinal, é dessa forma que conseguiremos lançar mais materiais. Combinado? Nossas redes sociais também estão aqui na tela para vocês verem, e se quiserem seguir a gente lá, a casa recebe com todo o desprezo do mundo. O meu muito obrigado e até o nosso próximo Nerd Otário. Valeu, seus folotes!